iniciaremos agora o bloco 3, fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Como moderadora, convidamos a diretora executiva da Antebellum, advogada certificada CIPM, CDPO-BR, CIPE, FIP pela IAPP, DPO pela EXIM, instrutora oficial da Associação Internacional de Profissionais de Privacidades, IAPP, EXIM, diretora no Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção de Dados e Privacidade de Dados, IBRAS-PD, e membro da IAPP, senhora Renata Avelar. E como palestrante, convidamos o diretor do Conselho, diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, especialista em segurança da informação, em gestão de projetos e em crimes cibernéticos, membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, IAPP, certificado EXIM em Proteção de Dados e Privacidade e ISO 27001. Senhor Arthur Sabá, com o tema O que esperar das fiscalizações da aplicação do regulamento de dosimetria e de sanções. Eu tenho um desafio enorme, que é fazê-los esquecer a fome e fazer isso falando de lei, né? E dureza, né? Mas vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Eu começo agradecendo a oportunidade, né, proporcionada pela FIENG, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que nós pudéssemos estar aqui para conversar sobre essa temática de extrema relevância. A proteção de dados é uma realidade, é uma lei, ela veio para proteger os dados dos cidadãos, conhecidos como titulares de dados, e é isso que nós fazemos. E fico muito feliz da relevância desse evento e que dá para o tema. Bem, o que esperar das fiscalizações da aplicação do regulamento de dosimetria de sanções? Eu gostaria de começar falando desse cenário fiscalizatório. Tá? Publicamos nesta semana o relatório do ciclo de monitoramento. O que acontece? Eu gostaria de chamar, né, para destaque desses três pontos. Né? O primeiro são os setores mais citados em denúncias e petições de titulares. Né? Esse aí não tem jeito. Tá? E tem se repetido. Tá? São plataformas digitais, em seguida o setor financeiro, em terceiro o setor público. O setor público sempre está se destacando, né? Impressionante. Né? Muitas vezes não muito positivamente. Mas também nós tivemos, observem aí, o percentual de processos instaurados. 60% dos processos administrativos são sobre, né, órgãos do poder público. Tá? E agregadores de dados, aquelas empresas que chegam e começam a fazer aquela busca em open source na internet para poder cruzar dados e assim fornecer serviços, também são alvos de reclamação. E os setores que mais comunicam incidentes de segurança são esses aí. Né? São esses. Tem outros aí, mas eu botei só os 5, né? O setor público, saúde, setor de saúde. O setor de saúde está muito preocupado com essa parte de proteção de dados pessoais. O setor a parte de educação, aí universidades, colégios de ensino médio, né? E aí também o setor financeiro e TI. É claro que das mais de 8.000 denúncias e petições titulares que chegaram até hoje à NPD, tem algumas que também não têm fundamento. Então, exige uma triagem antes para que possa verificar aquelas que têm fundamento. Por exemplo, chegou uma denúncia lá de um titular reclamando que dados pessoais vazaram nomes de um condomínio, né, residencial. Né? Aí, quando fomos ver a lista, era nome de pet. Né? Aí o cara, Billy, Cosmo, o cara, pô, peraí, né? E aí, às vezes não tem, né? Não tem fundamento. Mas acontece. Né? Agora, em 2023, tivemos a primeira multa, né? Muito badalada, né? Essa primeira multa aí, ela ocorreu em virtude de infrações, né? Primeiro, ao artigo 7º da LGPD, depois ao 5º do Regulamento de Fiscalização e Processo Administrativo Sancionador e também pela falta de indicação do encarregado, no artigo 41. Tá? O que acontece? Nós temos aí hoje, né, temos aí 13 processos instaurados, até semana passada eram esses. Esses processos variam, sabe? Então, por semana,
são encerrados uns tantos, 12, 11 e por aí, e são abertos mais outros tantos. Por que isso? Porque no decorrer do processo, o agente de tratamento controlador, ele prova que ele mitigou aqueles danos, ele prova que ele atendeu o titular, ele prova que o dano foi mínimo, ele fornece as informações que a NPD pede. Acredita, tem gente que não fornece, tem gente que se pede, como foi esse caso dessa empresa, simplesmente nos ignora. A gente manda ofício, aí aquele grilinho, né? Não vem ofício, mas, meu amigo, cadê o... Não fala, né? Isso é encarado como obstaculização de procedimento administrativo, infelizmente, né? E aí, observem e aí isso é publicizado, né? Logo depois que a NPD começou a publicizar isso aí, né, ficava difícil até para eu ir à padaria comprar pão, né? O pessoal, você publicizou, está queimando o filme da empresa, mas não é isso. O que acontece? Havia uma decisão do STF em virtude de que não poderia se manter, vamos dizer assim, não poderia se atribuir grau de sigilo a esse tipo de informação. Agora sim, aos processos de incidente, sim. Uma organização que sofre um processo de incidente que nos comunica, nós não publicizamos processos de incidentes, até porque é difícil avaliar isso. Então, uma notificação de incidente de segurança, olha só, são 326 em análise. Não é assim da noite para o dia. Tem uma equipe da Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa que auxilia a Coordenação Geral de Fiscalização na análise desse material, tá? Até para chegar à conclusão que pode, então, abrir um processo administrativo ou não, né? Muitas vezes não é o caso. Agora, quais foram os incidentes até agora, desde janeiro até agora, mais notificados à NPD? O ransomware, ele é o campeão, né? Exploração de vulnerabilidades e acesso não autorizados, tá? Então, esses são os incidentes mais comunicados. Inclusive, está vindo aí a norma de comunicação de incidente, já passou por consulta pública, agora está na avaliação. Essa norma vai trazer 2 pontos interessantes. Primeiro, o prazo de comunicação, tá? Então, aquele pessoal que, não, mas eu queria o prazo, né, de 20 dias para comunicar. Pô, amigo, né? 30 dias, né? Também é muito, né? Porque aí a NPD fica sabendo desse incidente, mas aí tem 20 dias para fazer alguma coisa, e nesse intervalo a gente faz o quê? Né? Olimpíadas, melhor funcionário do mês. Não dá, a NPD tem que ter alguma atuação em cima, né? Ela pede isso aí para consciência situacional, mas a NPD também tem que atuar, né? Nós não podemos ficar parados. E aí chegou a vez da norma de dosimetria. Essa norma de 24 de fevereiro de 2023 foi publicada no Diário Oficial da União em 27 de fevereiro. A dosimetria, né? O nome está incompleto, né? Dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Eu tive a grata bênção e honra de ser o relator dessa norma, né? Eu envelheci, né? Aquele negócio, a voz afinou, né? Acho que gripado fiquei um pouquinho, porque é um troço tenso. Trabalhamos, eu e a minha assessoria jurídica ali a minha assessoria jurídica é uma pessoa, tá? Fiquei ali trabalhando vários finais de semana para poder publicar em 27 no Diário. Tá? Então, e conversando com os diretores e tudo mais. O que acontece? O que é a dosimetria? Né? É uma metodologia que, com base em parâmetros matemáticos, visa estabelecer um peso para a gravidade de uma infração diante da LGPD. Não peçam que eu repita, que eu não vou conseguir. É um conceito por evento, né? De qualquer forma, bem interessante essa norma. Ela trouxe vários aspectos, né? Bem interessantes. Ela trouxe no artigo 8º a gravidade das sanções, né? Então, está aí as sanções administrativas. Elas serão aplicadas em virtude da gravidade da violação à LGPD. E aí, após extensos e cruciantes benchmarkings internacional, após extensivos e extenuantes périplos pelo ordenamento jurídico do direito administrativo punitivo brasileiro, nós chegamos à conclusão que somente existem 3 tipos de gravidade, né? Leve, média e grave. E que a leve é o que não é nem média nem grave. Eu tentei até como relator conceituar leve. Leve é aquilo, mas eu vi que eu estava multiplicando por -1, né? Leve é aquilo que não é média nem grave. Aí no direito eu descobri que é o chamado de hipótese residual, né? Aquilo que sobra, né?
Então, ficou assim. Agora, observem que nessas sanções administrativas, foi falado aqui, inclusive o colega que me antecedeu falou que às vezes o problema não é multa, é reputação. Observem que dessas 9 sanções, 2 são pecuniárias e 7 são não pecuniárias. Será que as não pecuniárias elas são mais gravosas, dependendo do caso, do que as pecuniárias? Porque uma multa simples, aplicada conforme a dosimetria, aquela metodologia que eu citei. Agora, será que aquelas que são... A multa diária é diferente. A multa diária, geralmente, ela vai ser aplicada pelo conselho diretor para fazer cessar uma infração, né? Acontece muito, né? Se não tirar do ar, se não parar de fazer tal coisa, multa diária é de tanto, né? Tudo bem. Agora, será que uma publicização da infração ela não seria até pior, dependendo da situação? Sabe o que consiste a publicização da infração? A NPD fala assim, empresa, controlador, você terá que colocar no seu site, bem visível, durante 2 semanas, a violação LGPD que você cometeu. Isso é publicização, conhecido como plaquinha da vergonha. Assim, eu pequei, eu errei, eu sei lá o quê. Entendeu? Isso aí, de repente, pode ser muito pior do que uma multa, porque a multa o cara vai lá, paga e não sei o quê. As outras, observem uma questão de proporcionalidade também, que eu vou falar mais tarde, né? Eliminação de dados pessoais, o bloqueio. Algumas dessas aí, elas são muito gravosas. Elas têm o poder de praticamente inviabilizar negócios. Por isso que a NPD, o Conselho Diretor, ele está muito acertado nisso, de nós não fazermos nada que vai inviabilizar também o negócio. A ideia não é inviabilizar. A ideia, claro, é ensinar. As punições, as sanções, elas são educativas. A gente também não pode chegar e inviabilizar o negócio e... Tá, não, agora acabou e tal. Não tem condição. E determinados serviços emergenciais, ou serviços essenciais à sociedade, eles também não podem sofrer certos tipos de sanção. Imagina um hospital. Preocupação do pessoal de hospital, por isso estão me convidando direto para congresso de hospitais, né, um monte de coisa, porque o pessoal tem medo disso aqui. Mas não, se o conselho diretor fala assim, não, olha só, o conselho é instância recursal. A fiscalização chega e fala assim, para um hospital, você não vai poder utilizar o banco de dados de pacientes por um mês. O que acontece? Eu estou punindo quem? Estou punindo o hospital ou o beneficiário, o paciente? Estou punindo a sociedade. A mesma coisa com uma empresa que fornece água, energia, telecom. Isso é muito complicado. A gente tem que sopesar, né? Aprendi esse termo comunitário das relações exteriores. Sopesar, né? Bonitos termos, sopesar. Né? Tem que equilibrar, pensar naquilo que realmente vai ser sancionatório e vai trazer um efeito, ou então aquilo que vai prejudicar a população. Nós vamos considerar tudo isso, tá? Isso está na norma número 4. Agora, eu gostaria de conversar sobre a cooperação do infrator, né? É interessante isso, né? Porque não tem outro jeito. É até sério, mas a gente ri, né? A gente recebe, quando a gente notifica, tem alguns representantes de controladores que vão até a NPD, aí pede uma reunião com a gente. Aí, não, diretor Arthur, queria conversar. Não, vamos lá, vamos conversar, né? Então, né? Conversar, a gente conversa. Aí, senta lá, aí eu pergunto, o que o senhor está fazendo para poder voltar à compliance, voltar à situação de conformidade com a LGPD? Aí ele fala, eu estou preocupado. Eu falei, pô, preocupado sou eu, que sou vascaíno, pô. Eu tenho que estar preocupado. O senhor tem que agir, meu amigo, né? O senhor tem que agir, né? Preocupação é estado, é sentimento, né? O senhor tem que agir, fazer alguma coisa, né? Sair da inércia, né? Da V0. Ou então, ele fala assim, eu queria dizer que eu estou horrorizado. Eu falei, eu também, eu compartilho com esse sentimento, né? Até muito mais, né? Mas não dá. Não dá. Aí o que acontece? É questão de atuação, né? Ou então, o representante do controlador vem lá com o corpo jurídico, né? Aí o CEO começa a falar, né? E ele parece assim, sabe, jogador de futebol dando entrevista no intervalo, né? Mesma coisa, né? Diretor Sabá, é importante dizer que dedicação não faltou, nosso time está suando a camisa. Criamos várias oportunidades, infelizmente conseguimos converter. No intervalo, vamos conversar aqui com o professor, né? Faltou falar comigo ou semigo, né? Comigo ou semigo, a gente. Né? Então, né? Então também não adianta, né? Então, nós queremos uma atuação mais pungente, uma atuação mais assertiva, né, doutor Fernando? Uma atuação mais assertiva. Então não adianta conversar nesse modo, porque. Né? E tem aqueles representantes mais românticos, né? Eu quero dizer para o senhor que nós amamos a NPD mora no coração e tal, aquele, né?
Eu entendo, eu também moro no meu, né? Mas não é assim, né? Que a gente vai, tá? E aí, nesse ponto, né, eu gostaria de falar que é claro que todo esse ambiente, as dificuldades que eu ouvi, eu gostei muito de ouvir os painéis anteriores, as palestras anteriores, gostei muito mesmo das dificuldades, né, que é implementar a LGPD. Já estou concluindo. A LGPD ela é uma lei densa, é uma lei cheia de cruzamentos internos, não é uma lei fácil, tá, de entender. Né? Se perguntar aqui, quem já leu a LGPD inteira uma vez? Vamos lá, quem já leu a LGPD inteira uma vez? Pois é. Muito obrigado. Eu já li 12. É porque o diretor tem que ler mesmo. Mas por que eu li? Porque eu não sou inteligente, não. É porque eu sou preocupado, desesperado com a lei. Aí o que acontece? Eu tenho que ler para poder aquilo ficar na cabeça mesmo. Né? Eu estou quase dormindo com a lei, praticamente. Às vezes eu adormeço, a lei está do meu lado. É até romântico, né? Você vira para o lado, oi, lei e tal, né? Aquele negócio. Mas o que acontece? Por que isso? Porque nós estamos fazendo um esforço normativo intenso. Podem ver que nas últimas semanas nós começamos a publicar uma série de coisas. Isso aí é um esforço chamado de frente ampla. Tá? Porque a LGPD ela deixou de modo claro ou induzido, deduzido, cerca de 60 temas para a NPD regulamentar. Isso não é simples de você fazer. Você tem que implementar com calma, tem que fazer com calma. Existe uma processualística a ser seguida. Porque a NPD é um órgão central de interpretação da LGPD. A gente não pode nos manifestar intempestivamente. Porque depois a gente tem que corrigir. Pior ainda, né? O cara sai aquele negócio, corrige, né? Aí não dá. Por exemplo, como saiu o enunciado, esse saiu direitinho, né? Eu fui o relator também, o enunciado sobre crianças e adolescentes, né? Então, quando chegou para mim, não tinha... O que eu fiz? A única coisa que o meu gabinete fez, que eu fiz, foi colocar aquele adjetivo... prevalecente, né? Ou seja, considerados o observado e prevalecente o melhor interesse da criança e do adolescente. Tá? Ou seja, o que a mensagem daquele enunciado quis dizer? Mas haverá uma norma específica para criança e adolescentes. Aquilo foi só uma pacificação interpretativa. Por quê? Porque se o controlador, o agente de tratamento, quando ele vai começar a verificar uma hipótese legal, uma base legal para tratar dados pessoais de crianças e adolescentes e ele visualizar que aquela base, em algum momento, vai colidir com o melhor interesse da criança, aí ela tem que ser sumariamente eliminada. A base, não a criança. Vou explicar isso, porque não é fácil. Mas, bem, então, o que acontece? Nós estamos com outros esforços normativos que também saíram agora em consulta pública, na transferência nacional. Vimos aí também a parte de legítimo interesse, que deve se tornar um guia. Em breve estará chegando para consulta pública a norma do encarregado, né? Talvez a doutora Renata muito interessada, né? Está ali a Hortência, né? Que sabe, né? Está ali. Aí o pessoal, a gente vai manter, né, doutora Sibeli, aquele negócio do encarregado, o pessoal, por que você não bota DPO? Porque DPO é uma coisa muito europeia, né? A gente vai ficar com o encarregado. Eu sei que é mais chique falar DPO, né? Eu presenciei isso, eu falei na fila do cinema lá em Brasília, a menina perguntando, o que você é? E o cara, eu sou DPO. E ainda usa a pronúncia britânica, né? Data Protection Officer. Aí a menina, nossa, e você? O cara, eu sou encarregado. Parece que está falando de almoxarifado. Mas não é. É porque é português, né? Não tem jeito. Mas pode continuar chamando de DPO, ninguém vai brigar por isso. Tá? Teremos também o guia de anonimização e pseudonimização. Quer dizer, é algo muito interessante, né? Ninguém vai impor nada, a NPD não vai impor técnicas de anonimização, técnicas de criptografia, técnicas de pseudonimização, mas nós vamos apontar caminhos para que o controlador possa escolher à vontade aquela técnica que melhor lhe aprover, que melhor encaixar para ele. Tá? Então, aí está vindo também a parte de alto risco e larga escala, dados pessoais sensíveis, a parte de biometria, inteligência artificial, né? E também estará vindo a parte de organizações religiosas. Tá? Organizações religiosas muito importantes também, né? Como é que é o tratamento de dados pessoais para todas as religiões que são praticadas no Brasil? Pepino, né? Todos aqueles ismos, né? Judaísmo, cristianismo, espiritismo, hinduísmo, budismo, né? As religiões de matriz africana, todo mundo, né? Aí o pessoal fala assim, por que você não junta todo mundo numa sala? Pô, vai uma cadeira, né? Todo mundo, né? Os líderes religiosos. Não dá para fazer isso. Mas, de qualquer forma, a gente pode fazer um direcionamento, provavelmente pode ser até um guia que seja, mas que contemple todas as vertentes religiosas. E dá para fazer isso. Ou seja, a LGPD é um tema extremamente capilar, extremamente transversal e interessa a todos e alcança a todos. Então,
eu termino dizendo que zelar pela proteção de dados pessoais dos titulares e pela fiel implementação da LGPD. Nós fizemos ontem, fazemos hoje, com a ajuda de vocês e com a ajuda de Deus faremos sempre. Senhoras e senhores, muito obrigado.